A análise técnica é responsável por nos indicar um padrão de reversão de tendência como o muro duplo. Esse padrão de reversão de tendência diz para o trader que talvez seja a hora de sair daquela operação que você estava posicionado. Esse padrão de reversão de tendência é muito comum no gráfico diário, inclusive no gráfico semanal. Porém, há também tempos gráficos menores, como tempo gráfico de 4 horas ou tempo gráfico diário. Mas a maior assertividade dele é no tempo gráfico diário. A negligenciação da análise técnica, ela pode fazer com que o trader fique perdido, porque quando o trader ele deixa a análise técnica de lado, ele vai querer buscar alguma outra informação. E muitas vezes é por notícias, inclusive por boatos e até dicas de amigos. Mas quando você é trader, você deve buscar informação quase que por conta própria. E essa informação é na análise técnica. Quando olhamos um gráfico do ativo, aqui está rico de informação, como a tendência, pullbacks, momentos de reversão ou continuação dessa tendência. Inclusive todo o histórico de preço, como por exemplo suportes e resistência, que é responsável também por nos dar alvos nas operações, tanto do alvo de ganho, inclusive sabemos quando sair ou não de uma operação com esses suportes e resistências. A análise técnica ela tem um dado para você, tanto um dado real quanto um dado histórico do preço desses ativos. E é com esses simples dados que conseguimos identificar quando entrar e sair de uma operação, inclusive o alvo de ganho acima de 10%, como eu sempre ensino aqui para você. Quando utilizamos a análise técnica, nós deixamos de lado todas as notícias e boatos e nos concentramos somente nessa informação, como por exemplo, esse padrão de reversão, movimentos de impulsão, retração e impulsão, que é o nosso movimento de força no mercado, o movimento mais buscado no mercado financeiro para saber quando entrar em uma operação, quando sair em caso de emergência. Esse movimento também indica a força de uma tendência e o quanto essa tendência pode seguir para alta, inclusive para a queda do ativo. Mas isso aqui desde que trabalhamos com tempos gráficos corretos. Para identificar movimentos importantes no tempo gráfico, nós precisamos identificar movimentos no tempo gráfico semanal e tempo gráfico diário. Tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico de 1 hora, são estratégias boas para serem utilizadas, porém a eficiência está no tempo gráfico semanal e tempo gráfico diário, porque ele nos dá uma informação, claro, de tendência, inclusive de entrada e saída da operação. Então, isso se resume na análise técnica. Essas informações não têm notícia. Quando a notícia chega até você, trader, infelizmente é uma notícia atrasada. Quando chega até você, todo o mercado já está sabendo, os principais players do mercado já estão sabendo. Porém, quando utilizamos o gráfico do ativo, nós temos essa informação em tempo real, não nos importando pelo que está acontecendo no mundo. Lógico, é importante se informar, mas não para entrar ou sair de uma operação. O gráfico ele nos diz a entrada e saída da operação sempre, seja em tempo de otimismo no mercado ou em tempos de crise no mercado. E isso funciona muito bem para o curto prazo e funciona há décadas para o curto prazo. Traders experientes operam analisando o gráfico e usam a notícia apenas para se informar, mas não como base para entrar numa operação.